Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui com um tema muito especial, muito delicado, muito sensível e de extrema importância para todos nós. Nós vamos falar sobre a conscientização sobre transtornos mentais e prevenção ao suicídio. E a gente vai falar como é Setembro Amarelo, nós convidamos a doutora Alessandra Rosa, que vai falar um pouquinho do que é isso, por que apareceu, alguns casos também, e a gente vai fazer um bate-papo bem legal. Se você tiver alguma coisa, alguma perguntinha para fazer, coloca aqui nos nossos comentários, que logo, logo a gente responde e sejam muito bem-vindos a todos. Olá, querida, tudo bem? Um prazer Primeiro, também. tudo bem. Muito obrigada. E muito bom a gente poder falar sobre esse assunto, que ainda é muito tabu, né? E nós que estamos nos consultórios, a gente percebe o quanto o silêncio mata, né? Então, quanto o silêncio, a ignorância, o quanto a gente fazer de conta que não existe, o quanto isso faz mal para quem já não está tão bem. Então, acho que a gente precisa falar mais, né? Não é necessariamente um assunto confortável, mas é um assunto necessário. Exatamente. Doutora, por que surgiu o setembro? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde ela tem uma proposta para que a cada mês é, algum tema muito significativo em relação à saúde possa ser discutido. Como nós temos culturas diferentes, ela delega aos países, né, que escolham os temas que, no caso, para eles, são considerados mais significativos, né? Então, já temos algumas datas, como por exemplo, a gente tem o Outubro Rosa, né? A gente já tem alguns meses que já haviam alguns temas significativos. O Setembro Amarelo, ele vem dentro deste calendário, se você lembrar, nós temos Janeiro Branco, né, que é da promoção da saúde mental. Cada mês temos, aqui em alguns meses, como tem algumas questões de saúde que são mais específicas para um grupo, então às vezes são mais divulgados para esses grupos, né? Mas o Setembro Amarelo, exatamente porque é uma questão que não tem um público específico, né? Todos nós podemos, em algum momento, ter um desequilíbrio na nossa saúde mental e ela pode nos levar a uma atitude como essa, né? Nós temos várias formas de lidar com um desequilíbrio. A gente fala de um funcionamento que acaba não nos ajudando, porque as emoções elas são muito positivas. A gente, inclusive, também tem muito esse tabu. A gente ouve muito o quê? Não se deixe levar pelas emoções, cuidado com as emoções. E a gente tem uma sensação que emoção é uma coisa negativa. E para nós na psicologia, principalmente para a minha linha que é cognitivo-comportamental, as emoções elas são fundamentais. Elas são fundamentais porque elas são para nós guias. Antes de eu me preocupar que eu estou com raiva, eu tenho que entender por que aquela situação, aquela pessoa me despertou a raiva. A raiva é sempre uma sensação de uma injustiça, né? De que nós não estamos sendo reconhecidos em algo. Então é importante a gente entender por que eu tenho essa sensação nesse relacionamento, no meu trabalho, né? O medo ele protege, ele não pode paralisar, mas o medo sadio é aquele que faz com que eu pense em como eu posso me proteger para evitar males naquela experiência que eu vou ter. Então, muitas vezes a gente diz, a gente vai com medo mesmo. Ele não pode paralisar. Eu não posso deixar de viver uma experiência porque eu tenho medo do que vai acontecer. Então, assim, nós temos emoções básicas, até para quem acompanha no cinema, Divertidamente um trabalhou com as emoções básicas, mas você vê como a saúde mental e como as emoções têm crescido, né, no destaque no Divertidamente 2, nós já temos novas emoções que não são consideradas as básicas. No primeiro, a gente mostra, nós temos emoções básicas.
todo mundo, mesmo que você diga jure de pé junto que você não tem, todos nós temos medo, todos nós temos nojo, todos nós temos raiva, todos nós temos alegria e todos nós temos tristeza. São 5 emoções básicas. E esse é um primeiro diferencial, às vezes, quando a gente está fazendo o diagnóstico, né? Eu também sou neuropsicóloga, é uma outra especialidade. É muito curioso, por quê? Porque alguns transtornos já supõem que uma dessas emoções básicas não está a serviço do indivíduo, que não é um alerta para ele. Porque muitas vezes isso a gente precisa. Por que eu tenho me irritado mais constantemente? Por que eu tenho sentido raiva de coisas muito simples? Né? Por que algumas coisas estão ficando insuportáveis? Então, assim, a gente precisa também olhar as emoções como os nossos sinais. A gente não pode negar. Muitos adoecimentos, inclusive, eles vêm por quê? Porque a gente nega o que a gente está sentindo. A gente acha que simplesmente não fazendo nada vai diluir. Não é isso que acontece. A gente cada vez mais tem adoecido porque não tem respeitado os limites. A gente está numa época em que você tem que ser feliz o tempo todo, competente o tempo todo, né? Você não pode fracassar em nada. Espera aí, gente. A gente não dá conta de tudo. E quando você descobre isso e fica em paz, é a melhor coisa da vida. Eu não vou dar conta de tudo, porque eu dou conta de muita coisa. Eu não dou conta de tudo porque às vezes tem muito mais do que eu posso suportar. Só que de uns tempos para cá, né, nessa sociedade do sucesso, né, da overdose de tudo, ficou muito feio dizer, não, gente, isso aí eu não dou conta, não. Ih, gente, não, ou isso aí eu não vou poder ajudar. As pessoas não conseguem falar, e aí elas vão assumindo responsabilidade, elas vão tentando dar conta, e como somos humanos, em algum momento não vai dar conta. E aí as pessoas começam a achar que são incapazes, que estão falhando, e aí as pessoas não vão gostar mais delas, e as pessoas estão adoecendo. Você vê que a maioria das doenças hoje não são mais doenças físicas, não é mais um problema muscular, como a gente tinha antes. A depressão já é a segunda causa de afastamentos no Brasil, no INSS. A ansiedade está chegando, é a doença do século, é o transtorno do século. Mas veja, são transtornos muito relacionados com o quê? Expectativa e realidade. O quanto o sujeito e as pessoas em volta projetam que ele é capaz com aquilo que ele efetivamente se prepara para ser capaz. Então, a gente realmente precisa falar do assunto. A gente precisa reconhecer que a gente adoece, a gente precisa reconhecer que tem situações que a gente não sabe lidar, né? A gente precisa entender que isso não é fraqueza, isso é humanidade. É um ser humano, né? Nós somos sensíveis, Exato. frágeis também, a gente pode chorar, a gente deve chorar também, Eu né? choro, eu adoro. Não é só Hum. ficar naquele, naquela, como é que fala, naquela armadura ou numa máscara, né? Para mostrar o que que é. Eu vejo que tem muitas pessoas que hoje, tem muitas pessoas que se expõem mesmo na internet já falando desses dias frágeis que tem, tudo. E é Isso, tão bom, porque as pessoas falam assim, opa, é real, é ser humana exato, também, né? Ser humano exato, também. Eu vejo muito isso. exato. Você acredita que a depressão, assim, né? A depressão, vou falar em si, que é uma causa que leva, né, a um pensamento de autoextermínio. Você acredita que ela seja a doença do século? Digamos que ela foi a doença do século passado, ainda é muito forte, porque o que acontece? A ansiedade tem chegado muito, mas nós observamos que alguns ciclos da ansiedade acabam te levando para a depressão também. Por quê? Como é que é o ciclo da ansiedade? O ansioso ele tem uma necessidade de antecipar, né? O ansioso tem uma crença de que se ele souber antes e se antecipar, tudo vai dar certo. Se as coisas acontecerem exatamente como ele planejou, não tem erro. E isso, junto com essa filosofia de que a gente não pode errar nunca,
de que a gente tem que estar feliz o tempo todo, a gente tem que estar bonito o tempo todo, a gente tem que estar bem-humorado às 6 horas da manhã, mesmo que esteja engarrafado, teu carro tenha quebrado, e está chovendo, enfim. O que acontece? Com o tempo, você vai perdendo a capacidade de lidar com tudo com que você se compromete. E aí, nesse momento em que você percebe que, caramba, eu não consegui arcar com esse compromisso, nossa, eu me desgastei muito e acabei não dando o meu melhor, isso te leva para um estado depressivo, porque muitas vezes nós temos momentos depressivos, sinais depressivos, não necessariamente o transtorno depressivo, né? Então, assim, a depressão, ela, digamos que ela começou a ficar mais visível. Por quê? Porque como resultado, um dos resultados finais, e é bem final, eu acho também isso muito legal da gente falar, que a ideia do Setembro Amarelo é falar de prevenção ao suicídio, não é focar no suicídio, é focar em todo o caminho antes que me leva lá. É o quanto eu posso, sabe, trabalhar antes, atentar antes para não chegar no fim, porque o suicídio é uma atitude drástica, é muito drástica. Primeiro, porque vai contra o nosso instinto de sobrevivência. Começa por aí, né? A primeira ordem de um ser humano é sobreviver. Então, não sobreviver não é natural, vamos colocar assim. E aí as pessoas têm milhões de teorias, mas na verdade o suicídio é a forma definitiva que o sujeito acha para se livrar de uma dor insuportável, uma dor que ele não tem como lidar, que ele não consegue e que é tão grande, todo mundo já deve ter sentido alguma dor. Quem não sentiu dor, pelo menos as mulheres, porque os homens não têm muita essa experiência, mas qual a mulher que já não teve um sapato muito apertado no pé? E eu pergunto para você, quando lembra da sensação? Você consegue pensar em outra coisa que não seja aquele sapato te apertando? Você consegue levantar da mesa para dançar? Você consegue levantar da mesa para ir no banheiro? Você consegue ouvir o que a pessoa do teu lado está falando para você? Não. Então é uma situação insuportável. Qual é teu foco? O que eu faço com esse sapato que está machucando? Guardadas as devidas proporções, é isso que a gente está falando para alguém que chega num ponto e que se pergunta: para que ficar aqui? Para que viver com esta dor? É para viver assim? Não quero. Só que o Setembro Amarelo ele diz: a gente chega nesse fim porque a gente fez um longo caminho. A gente se perdeu da gente. A gente vai perdendo a identidade, a gente vai abrindo mão dos sonhos, a gente vai cedendo além do que deveria, e tem uma hora que você não se reconhece. Tem uma hora que você tem uma sensação que você cede tanto e ninguém reconhece, na sua cabeça o quê? Ninguém está te vendo, ninguém reconhece o teu valor, e aí vem a mágica, o mágico pensamento. Então, se eu for embora, ninguém vai sentir minha falta, vai ser até melhor. O ser humano começa, né, a se desvalorizar, e aí ele diz: minha vida não vale mesmo, então vou. Então, é uma doença muito, ela é crônica. É, no ambiente clínico, a gente costuma falar, o depressivo é um dos pacientes mais difíceis da gente atender. Ele é muito trabalhoso. Por quê? Porque é o cara que já desistiu. Então, para você conseguir fazer com que uma chama de esperança surja ali, é muito vai, muito vem. Os terapeutas têm que ter realmente paciência, têm que entender o processo. Não é fácil, não é um caminho de volta fácil. Quando você chega num ponto, trazer de volta demora muito. A gente também não pode esquecer que tanto a depressão como a ansiedade, elas têm uma questão psicológica, mas têm uma questão física. Na depressão, especificamente, a gente produz menos os hormônios que nos dão a sensação do bem-estar. Tanto que quem já tomou um antidepressivo ou já leu uma bula, os mais atuais, eles têm o quê? Recaptador de serotonina. Por quê? Serotonina
Quando você faz um exercício que você diz, ai, doeu, mas eu estou bem, quando você, inclusive, chora. Sabe por que que às vezes a gente tem aquele bem-estar quando a gente chora? Porque o processo que nos faz chorar libera serotonina. A serotonina dá essa sensação de, ai, que delícia, quando você come um chocolatinho e fala, ô meu pai. Pois é, os depressivos, fisicamente, clinicamente, produzem menos serotonina. O corpo se desfaz da serotonina muito facilmente. O que os antidepressivos mais atuais fazem? Eles impedem que o organismo jogue fora essa serotonina. Então, por isso que países mais frios, países com menos sol, têm um número de depressivos muito maior. Também está relacionado à vitamina D de dado, que tem relação com sol, com atividade, com esforço. Porque o depressivo é aquele que se isola, o depressivo é aquele que, com o tempo, quer ficar parado como uma planta, né? Então, assim, a depressão, ela é, sem dúvida nenhuma, uma doença multifacetada, né? Mas sem dúvida é a segunda causa de afastamentos no Brasil, no INSS, é uma estatística do Ministério da Saúde. Então, realmente a depressão, ela até mais do que a ansiedade, ela é realmente uma doença muito mais crítica. Já foi a do século passado, está perdendo lugar para a ansiedade. Eu Perdendo acho lugar não quer dizer que que os casos estão diminuindo, não. É que a ansiedade está chegando, está correndo junto, né? você, você acha que, pelo que você já, pela sua experiência de estudo, de trabalho, atendimentos e tudo, você acha que afeta mais quem? As mulheres, os homens? Qual a idade, assim? Sim, na verdade, o que a gente tem? A gente também não pode esquecer o seguinte: suicídio ainda é um assunto tabu. Então, o que acontece? As estatísticas que a gente tem sobre isso são os casos notificados. Muita gente morreu, se matou, mas a história que se conta para a sociedade é que teve um mal súbito, infartou, enfim, né? Do que a gente tem de estatística, o que a gente percebe? População na idade ativa. Então, dos 18 até os 30, que é uma idade onde você está escolhendo, fazendo escolhas profissionais, né? Começando a ter relacionamentos significativos, fazendo projeção de vida, e que acabam tendo maior pressão, pressão de todos os lados, o que você vai ser quando crescer, com o que você vai trabalhar para conseguir se sustentar com isso, quem é essa pessoa que você está se relacionando, lá no trabalho, será que eu vou ser bom, será que eu vou mandar ele embora, eu tenho um colega que é muito bom, isso tudo, então realmente essa faixa, embora nós que estamos no consultório, sabemos que hoje a depressão infantil aumentou muito, é claro que a gente tem tipos de depressão diferentes, e temos manifestações diferentes. O depressivo que a gente vê deitado lá na cama, ele também é um sinal, porque no começo o depressivo está na balada, tirando o selfie sorrindo com um copo de bebida na mão. Isso a gente também, né, não pode esquecer disso, porque é tudo assunto tabu, né? Então a gente continua achando que é só o fracassado que se suicida, que é só, né, o pobre que tem depressão. Não. É um quadro democrático, sabe? É, Mas também vemos que atinge mais mulheres do que homens. eu observo assim que quando você fala assim, alto pop, eu acredito que o que eu vejo é mais que as pessoas confundem muito. Às vezes a pessoa está com um problema financeiro e entra numa crise depressiva, né? Tem Perfeito. um término de Sim, relacionamento, vai entrar na crise depressiva. Um ente querido perfeito. faleceu, um luto, vai entrar numa crise Isso. depressiva. E são Uma grande essas crises depressivas são decepção. temporárias, mas também Perfeito. se não tratadas podem perdurar, Vira uma bola de neve. uma bola de neve. E Exatamente. você acredita que tem pessoas que nascem depressivas? O que a gente tem hoje nos estudos é que grande parte dos transtornos mentais, eles têm um caráter genético, não hereditário, que é importante a gente separar. Hereditário significa necessariamente que se alguém da família teve, na próxima geração alguém vai ter aquela doença. Algumas, inclusive, até os médicos orientam que a pessoa não tenha filhos,
Porque às vezes são doenças que assim, é hereditário. Se tiver filho, vai ter. Genético não. Genético significa que eu preciso ter uma série de condições que vão fazer com que aquele comportamento seja apresentado. Por isso, inclusive, nós temos depressões diferentes. Nós temos uma depressão que aparece na infância, a gente tem uma depressão que é específica da adolescência, específica que a gente diz assim, até aquela idade, a pessoa tinha uma vida aparentemente normal. A partir dali, por conjunção de hormônios e de outras situações, eclodem. Temos uma específica na idade adulta, começa normalmente a partir dos 25. Temos uma na idade mais avançada, na chamada terceira idade. E temos aquelas muito específicas, como, por exemplo, a depressão pós-parto, que também se fala muito pouco, né? Que também vem com uma série de tabus de que a maternidade é maravilhosa, que tudo vai dar certo, né? E que as pessoas cobram que você esteja linda, você acabou de ter um bebê, mas você não fez escova no cabelo, a sua unha não está pintada, né? Muitas vezes até passa pelo marido, que ele diz, poxa, você não me quer mais, fala, meu querido, eu acabei de ter um bebê, peraí, né? Então, a depressão pós-parto, ela vem muito também ainda da nossa cultura machista, em que tudo é culpa da mãe. Ninguém fala do pai, né? E isso, muitas vezes, para algumas grávidas, é uma questão muito grande. Elas não têm uma rede de apoio, elas são muito cobradas. Então, a depressão pós-parto, ela é pouco falada, mas ela é muito observada nos hospitais, sabe? E muitas vezes banalizada, né? É uma mulher, e aí isso é muito interessante da gente falar, né? Porque a depressão, como a gente reage de formas diferentes, a depressão pode fazer com que eu queira me machucar, mas também pode fazer com que eu queira machucar o outro. Porque, na minha concepção, machucar o outro também alivia a minha dor. Na depressão pós-parto, especificamente, tem que ter um cuidado muito grande, porque algumas mães podem querer fazer mal ao bebê, já que na cabeça delas, ali naquele momento, todo o incômodo, todo o mal, toda a cobrança vem daquele bebezinho que está ali, né? Então, realmente, a mente humana, ela é fascinante por um lado e preocupante por outra, né? Mas assim, a gente hoje vê mais casos de depressão em mulheres, até porque tem questões hormonais, a gente tem alguns hormônios muito relacionados com emoção, mas hoje é genético. O que quer dizer? Algumas pessoas nascem com uma predisposição. Se os ambientes, hoje a gente fala muito, e é bem legal para as pessoas que se interessam pelo assunto, a gente hoje tem falado muito de epigenética. Epigenética é o ambiente interferindo numa genética e fazendo a sua transformação. Então, hoje a gente está falando dos hormônios que a gente come nas carnes, a gente está falando das substâncias que muitas vezes, antes das pessoas terem filhos, elas consomem absurdamente. Isso quer dizer o quê? Que necessariamente causa? Não, mas significa que para alguém que já tem uma disposição, é como você ter uma palha, tu jogou um fósforo ali. A probabilidade dessa palhinha pegar fogo é maior. Então, hoje a gente não afirma que necessariamente tem um gene ali que quando a gente acha, a gente diz, opa, vai ter depressão, vamos fazer alguma coisa. Mas existem pessoas que têm uma predisposição muito maior. No caso da depressão, mais especificamente, da ansiedade não, mas da depressão, já se identificou caráter hereditário também, genético e hereditário. Então, na depressão, quando o paciente apresenta que a gente vai revisitar a família, né? Vai fazer uma árvore genealógica, tem sempre uma referência, a avó dele era meio triste, ficava lá. Por quê? Não se falava dessa forma desses quadros, né? Isso também é muito novo, das pessoas efetivamente entenderem. Então, na depressão, a gente também tem um caráter hereditário. Então, o que pode acontecer? Pode sim que essa pessoa já tenha uma predisposição, e ao longo da vida, dependendo do tipo de depressão que ela vai desenvolver, seja de momentos de vida. Um trauma muito grande pode desencadear um processo depressivo. Uma decepção absurda pode causar. Os gatilhos, eles variam muito. Então, vamos dizer que algumas pessoas, elas já nascem com uma predisposição maior.
Se para nós a chance é de 1 para 1, algumas pessoas nascem com uma chance de 2 para 1, vamos dizer assim. Você acredita que tem pessoas que podem se curar? A gente fala, é muito interessante, a gente em psicologia, a gente não fala muito de cura, a gente fala de adaptação. É saber como a gente funciona, saber as limitações e viver a melhor vida possível. O que a gente tem é, hoje, um excelente controle do quadro. Então, se você está acompanhado por um médico, né? Se ele faz uma boa prescrição medicamentosa, hoje a medicação avançou muito, isso também é muito bom, porque o que a gente tinha de histórico antes de medicação? Você tomava e ficava parado igual um zumbi, né? Você não vivia, mas estava ali, né? Hoje não. Hoje a ideia das medicações de nova geração é que elas ajudem você a continuar tendo a vida que você deseja, né? Então isso mudou bastante. Mas o que a gente percebe hoje é que é possível viver com a depressão, por quê? Porque ela tem picos. Então, veja bem, um hipertenso, se ele está fazendo dieta, exercício físico e está tomando o remédio dele, ele sempre será hipertenso, mas não necessariamente ele terá crises hipertensas, não necessariamente ele passará mal. É o que a gente fala em relação à depressão. Com tratamento, terapia, acompanhamento psiquiátrico, medicamentoso, as pessoas podem viver muito bem, qualidade de vida, vão trabalhar, vão ter suas profissões, vão ter seus relacionamentos, vão ter sua vida, e isso não vai ser prejudicado por um estado de humor. Mas realmente, sozinho é complicado. Você falando, e aqui me veio uma coisa que eu observando assim, eu me incluo nesse meio também. Eu já tive umas crises depressivas extremamente violentas. É, Perfeito. eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, principalmente quando a gente entra nas crises, tirando a parte da pós-parto, né, porque é hormonal Sim, demais, é sim, a dificuldade de falar não, né? É não para isso, não para aquilo, e a frustração de não agradar, de não conseguir realmente falar não, né? A primeira vez que eu tive uma crise depressiva foi no pós-parto, que eu não sabia o que que era. Depois que eu sim. fui arrastando, arrastando, quando eu fui no médico, o médico falou que eu estava com crise depressiva, eu nem sabia, foi uma crise bem violenta. E realmente a gente percebe que é hormonal. Perfeito. Você está naquele pico Exatamente. gostoso ali de hormônio, delicioso, naquela. De repente, da noite para o Sim. dia, muda tudo. Aí vem tudo, né? Muda, você deixa de ser mulher para se tornar mãe. E aí traz as crenças que a gente acredita que é a deusa. E não é não. Eu realmente eu não romantizo maternidade para ninguém. Que Não, e a gente tem que cada vez mais desmistificar que mãe erra, mãe às vezes não sabe o que fazer, que filho não vem com manual. É isso, exatamente né? isso. É isso. A gente tem que desmistificar essas coisas, porque isso adoece. Porque quando você acredita nisso, que a mãe é perfeita, aí você faz algo que você não é perfeita, o que você acha? Meu Deus, então eu que não estou sabendo, né? Então o problema está em mim, né? E tem É. sempre alguém do teu lado para reforçar isso, né? Aí, então, como eu estava falando, sim, a gente vê a parte dessa dificuldade que a gente tem de falar não, da romantização da maternidade, né, que foi uma das causas que eu fui entender, fui compreender, entrar nesse mundo, e que eu fui entender o tanto que hoje eu percebo tanto que isso é pesado. E principalmente nós, Muito, mães, eu acho que vem muito associado com esse lado do dizer não. E da frustração também das coisas, porque a gente vem com uma crença também, acho que, que, é, que pode tudo, né? Botou a mão, curou, que vai mudar tudo, que vai tudo se transformar. Então, coloca uma responsabilidade muito grande em cima das sim, mães da gente, eu vou falar como mãe, sim, e, sim, e a gente frustra. E aí é muito. aonde torce, né? É. Onde torce é onde a gente adoece. Exatamente. Porque muitas vezes o adoecimento é esse conflito do que você cresce ouvindo com aquilo que você vive. Eu gosto de dar um exemplo.
Porque eu acho que a gente consegue entender do que a gente está falando. Na vida, a gente tem várias situações como você é uma criança, você cai, seu joelho está ralado e sangrando, está doendo, né? Aí tem um adulto que diz: Ah, não é nada não, está doendo não. Você já imaginou a cabeça de uma criança que está sentindo um negócio no corpo, que está ouvindo alguém que é importante para ela dizer isso não é nada? Você tem uma noção do que é você estar ali e às vezes até ouve, engole o choro. Na nossa sociedade é o quê? Você é um menino. O menino chora, que isso, né? Então, assim, olha, então imagina a gente crescer com isso e aí a gente ouve uma história que não é de fato a verdade, é uma história muito bonita, que é exatamente isso. Não. Por exemplo, a gente trabalha muito na clínica com mães, né? A mãe, as mulheres grávidas acham que realmente é automático. Ela vai botar o peito para fora, o neném vai engatar, vai mamar, vai ser lindo. Gente, mamar é um processo que às vezes a gente precisa de um fonoaudiólogo, de um outro profissional para nos ajudar, porque a pega é difícil para a criança. Às vezes a gente tem uma estrutura corporal que não favorece, vai doer. E aí as pessoas dizem pra gente que é assim mesmo. Ser mãe é isso. Ser mãe é padecer no paraíso, não é isso? Então tem que sentir dor, tem que sangrar. É isso aí, isso. É isso que faz uma boa mãe. Aí se você sente uma dor que você não consegue, você diz, gente, eu não aguento amamentar. Pronto, o que que você acha? Você é uma péssima mãe. Nossa. E aí você se vê como uma fraude. Você se vê como alguém que não é capaz de algo que as pessoas dizem para você que qualquer um consegue. Toda mulher da mamãe é muito fácil, feito, já está lá. Então, essas coisas podem parecer pequenas, mas se a gente observar, ao longo da vida, a gente ouve várias dessas histórias bonitinhas. E quando a gente chega lá, fala, gente, mas não é isso. Não, peraí, que é isso? Ué, e é esse choque. Algumas pessoas respiram e falam: quer saber? Vou fazer do jeito que dá. Tem outras pessoas que ficam meio tristes, falam: ai meu Deus, isso aqui é buscar ajuda o quê? Mas tem gente que adoece. Tem gente que não consegue lidar com isso. Para algumas pessoas, essa constatação é insuportável. Então a gente precisa entender isso, né? Que também nos ajuda muito como rede de apoio. Muitas vezes a gente ajuda alguém que está sofrendo, não se deve menosprezar o sofrimento de ninguém. Experiência de dor é algo muito pessoal. Se a pessoa está dizendo que está doendo, mesmo que você olhe e diga, mas não é para tanto, você precisa entender que para aquela pessoa é sofrimento. Não existe sofrimento pequeno, sofrimento médio, sofrimento grande. Existe sofrimento. E a gente precisa respeitar. Se você passaria por aquela situação e tiraria de letra, parabéns para você. Beleza. Mas tem gente que não vai conseguir. E ela não é uma pessoa menor nem inferior, ela é apenas uma pessoa diferente. Nós somos fruto de cultura, né? Nós somos frutos do que a gente viu as pessoas importantes ao nosso redor. Porque, veja, família, né? E aí não estamos falando do modelo papai, mamãe, um menino, a menina e um cachorro. Não. A gente está falando de rede de apoio, a gente está falando de solo. Isso é família. Pode ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser a avó, pode ser o tio, o irmão mais velho, o vizinho que se compadeceu. Família é família. Mas veja que interessante. Por muitos anos, qual é a nossa visão de mundo? A da nossa família. Então, o que a minha mãe tinha medo, eu também tinha. O que minha mãe achava maravilhoso, eu também achava. Peraí, gente, ninguém vai embora, não, porque ainda tem muito mais assunto para a gente falar. A doutora Alessandra vai começar a falar um pouquinho sobre a importância da família, né, doutora? Para ajudar nesse Exatamente. processo todo nesse caminhar. Como é importante. E eu vou falar uma coisa para você. Quanto é importante, mas tanto que é difícil. Sim, Porque as pessoas não estão sim, preparadas. Muitas pessoas, elas não dão conta também, tá? É, sim. eu respeito muito, porque às vezes, assim, as pessoas têm a vida delas, é uma opinião minha. As pessoas têm a vida delas, têm que viver, têm que trabalhar, têm que estudar, têm que fazer as coisas. E às vezes não dá conta de,
de ajudar aquela pessoa que está passando por aquele momento, por aquela dificuldade. E também, no momento, assim, eu falo por mim, a gente sente um vazio tão grande que a gente não sabe sim, quem que tem a chave para ajudar. sim. É, Pode ser o é, príncipe encantado, pode ser o colo da mãe, da irmã, trabalho, pode botar dinheiro na mão, que a gente não sabe o que que vai resolver. Eu vejo assim, porque para mim, na época, bom, na época quando eu entrei em depressão pós-parto, foi a medicação que me ajudou. sim, Eu entrei numa crise o ano passado e que me ajudou foi o tempo. perfeito. Sim, Então, assim, claro que entrei com medicação e tudo mais, mas foi o tempo. Eu via que eu estava precisando, sei lá, eu falava assim, eu vou até onde dou conta de ir, mas eu sei que vai passar, né? Então, perfeito. acompanhamento psicológico, psiquiatra, tudo mais tal, Sim, colegas e tudo, né, ajudando e tal. E pode ser, pode estar um mundo assim em cima, mas eu senti dessa vez que é o tempo. perfeito. E veja bem, o que que é o tempo? O tempo é você respirar e falar: não, não vai dar para fazer tudo. É respirar e falar: aquela pessoa não entendeu onde eu queria chegar. A gente trabalha muito isso em terapia. Um dos pontos críticos da terapia é quando o paciente ele percebe que alguns vínculos fazem mal, e a gente fala muito sobre, muitas vezes, a necessidade da gente quebrar vínculos que são tóxicos. E família pode ser tóxica. É uma outra historinha que a gente conta, que mãe sempre ama filho, que mãe sempre bota filho em primeiro lugar, que mãe protege. Aí você tem uma mãe narcisista ou tem uma mãe relapsa, você fala, ué, mas o que que aconteceu? Mãe não tem que proteger? E às vezes essa pessoa cresce com essa crença, essa pessoa cresce achando que se toda mãe ama seu filho e a dele não o ama, ele fez alguma coisa de errado, ele fez algo para merecer isso, né? Então, às vezes, a gente tem que dizer, olha, pense que, e o tempo ajuda nisso, é de você olhar para trás e falar, mas espera aí, eu fiz algo mesmo para provocar isso? Será que é sobre mim ou é sobre o outro? Esse é um grande dilema também para a gente trabalhar a saúde mental. A gente precisa saber separar o que é nosso e o que é do outro, né? A gente tem trabalhado muito com os pais, porque estamos com uma geração de pais que está com medo de dizer não para seus filhos, que está com medo de frustrá-los. Não pode frustrar. Olha que loucura! Não pode frustrar. Então, mas veja bem, mas a vida, o que que é, gente? A vida é você se programar para ir na praia e amanhecer o dia nublado. Entendeu? É frustração. Não acontece? E aí, por causa disso, você faz uma bobagem, porque São Pedro não abriu o céu, né? A gente está vendo pais que estão fazendo abaixo-assinados nas escolas, dizendo que não querem que os filhos se separem dos coleguinhas, que a escola tem que matricular todo mundo na mesma turma. Oi? Hã? Peraí, vamos lá, gente. Vamos lá, né? Então, assim, é uma mudança de mentalidade que a gente precisa acompanhar. A psicologia tem esse olhar. A psicologia ela não faz um julgamento moral daquilo que se apresenta. A psicologia tenta explicar. E por isso, muitas vezes, a gente é confundido com pessoas que relativizam tudo. Não. Primeiro a gente explica. Fulano fez isso por isso. Depois a gente parte para. Poderia ter feito de outro jeito, poderia ter feito melhor, é certo ou é errado. Mas muito dessas pressões que a gente sofre que nos adoecem, elas estão partindo exatamente da família, ou da ausência dela fazendo o seu papel. Porque, veja, ter família não é ter papai, mamãe, o cachorro e os irmãos. Isso são pessoas que moram no mesmo lugar. Isso não torna uma família, né? Então, assim, a gente precisa entender o que é família. Família é referência, família é apoio, família é aquele lugar que a gente sempre quer voltar. Família é aquele lugar que, por pior que a gente esteja, a gente diz, não, mas eu conto com eles. Isso é família. E por isso, família, né, pode ser um vizinho,
pode ser irmã mais velha, pode ser um colega de trabalho, pode, sabe? É isso que a gente precisa, é rede de apoio. Por exemplo, muitas vezes eu já tive pacientes que foram acompanhados por um amigo, porque não falaram, eu não vou conseguir ir sozinho, você pode ir comigo. E o colega foi com ele até a sala de espera. Na hora de entrar para o consultório, ele entrou sozinho e falou: Não, eu vim porque meu amigo veio comigo. Né? Então, às vezes, a ajuda ela vem do simples olhar para a pessoa e dizer: Você está sofrendo? Está doendo muito? O que você precisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Você não tem que ter as respostas, você não tem que ter opinião, mas acolher. Eu acho que a gente precisa compreender que somos diferentes. Acho que a gente precisa, né? A gente fala muito de empatia, é uma palavra muito linda. Você pode se colocar no lugar do outro e isso não significar nada. Você diz, eu sei o que que ele deve estar passando. Tá, mas e o que você pensa sobre isso? Nada. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. É empatia, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é um exercício que você consegue fazer. A questão é, eu me coloco no lugar do outro para o quê? Para julgá-lo? Para não fazer nada? Para atrapalhar? Para puxar para baixo? Essa é a questão. Então, acho que a gente precisa, tem até alguns autores que falam sobre isso, a gente tem que retomar a humanidade, né? Em algum momento aí, dessa correria, desse mundo, que trouxe muitas coisas boas, a gente não está falando, a gente não está demonizando progresso, redes sociais, são ferramentas. E desde que o mundo é mundo, a gente usa a ferramenta para que ela serve ou a gente inventa uma outra função para ela. Às vezes dá certo e às vezes não. Então, assim, as pessoas não estão mais isoladas porque tem rede social. Não. Quem gosta de se isolar adorou a rede social. Né? Mesma coisa da pandemia. A pandemia vai mudar as pessoas. A gente, em psicologia, tem muito cuidado para falar em cura e em mudanças. As pessoas não mudam em essência, principalmente depois de uma certa idade. A gente sabe que a maturidade hoje mental, ela vai até 25 anos. Até 25 a gente estabelece valores, cria regras para a vida. Depois dali, mudar em essência, a psicologia olha com o saco. E quando as pessoas começaram a falar disso, na pandemia, a gente falou, gente, vamos lá, qualquer situação crítica, ela só realça o que a pessoa é. Então, assim, quem era egoísta ficou mais egoísta com a pandemia. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se tiver que morrer, que morro do lado. Eu não. Quem era solidário ficou mais solidário, que falou, caramba. Então, assim, a gente precisa entender que grande parte dos nossos comportamentos são escolhas. E eu trabalho muito isso com meus pacientes. Sempre há uma escolha. Isso é fundamental. E às vezes é nessa escolha que a gente demora, porque a gente diz, olha, vai ter que quebrar alguns vínculos. Você não é obrigado a perpetuar a herança da sua família. Então, aquela coisa, na nossa família todas as mulheres sofrem muito. Na nossa família ninguém dá sorte com o casamento. Não, peraí, gente, vamos lá. Vamos organizar isso aí, né? Eu posso fazer uma escolha de falar, eu quero uma vida diferente. Mas a gente precisa entender que algumas escolhas custam muito caro. Você está falando aí, doutora, tá caindo várias coisas em uma. Sim, Eu trabalho lá dentro também, né? Eu, mas assim, eu não sei se na psicologia o pessoal fala muito de crença, mas eu não falo muito. Essa acreditar. Quando você estava falando da família, do amigo, da pandemia, que achou que ia mudar e tudo, é uma cobrança de si mesmo o tempo todo. E também uma terceirização da vida. perfeito. Ah, Sim. eu tô por causa de fulano, eu tô por causa do ciclano. É o outro que vai me curar, o outro que vai me ajudar. É o outro que, sabe, vai no foco. Você sabe, você atende, você sabe que às vezes as pessoas elas vêm tão sedentas que parece sugar a alma da gente. Um Inclusive, isso acontece desespero muito de, comigo. ai, vai me ajudar, vai me curar, vai não sei o quê. E eu sou bem curta e grossa, eu falo, não, vai tratar.
tem tratamento, Perfeito. e tem, principalmente nós mulheres, somos cíclicas, né? Eu vou partir um pouquinho para um ladinho aí Claro. Clarissa, Sim. da Clarissa Píncola, do livro, porque ela fala muito Ok. isso no livro, que nós somos cíclicas. Nem todo dia você está rindo, não. E Não, que seria bom não se mesmo. nós, principalmente nós mulheres, compreendêssemos isso e aceitássemos isso. E um dia você está bem, e você passa 3, 4 dias bem, ou um dia bem, ah, mas aí você é bipolar. Não, não é bipolar, é pentapolar. São É ciclos. multipolar. Tem dias que você está. Semana passada mesmo, minha irmã falou, minha irmã, hoje eu estou me sentindo tão assim, triste. Chora. Eu falei, nossa, para te confortar, eu também estou. Vamos chorar juntas? Porque estava Feito. extremamente melancólica. E a gente aí em Uhum. casa tem muita, assim, muita comunicação telepática. Uma sente, outra está sentindo, porque vem alguma coisa por aí. Enfim. Sim, isso é muito Então, interessante. não é? Então, assim, eu queria muito assim perguntar para você como que a gente, no caso, pode evitar, nós estamos falando do mês, né? Vamos falar sobre o suicídio. Como você acha, Rosane, que a gente pode evitar quando a pessoa às Se vezes chega escolhendo. para a gente, porque eu passei, tá? Eu passei isso, Sim. É eu muito tive difícil. minhas crises, principalmente após parto, eu, eu tive, tentei também, mas botou aqui, né? Como que Perfeito. você, qual a orientação que você dá para a gente? Pessoa que chega e fala, eu vou, porque eu atendo pessoas assim também, Sim, sim. tem época que eu tô bem bruta, né? E é uma carga pesadíssima, né? A energia é um negócio impressionante, né? E eu, Olha, como a eu já passei primeira. por isso, né? Eu sei assim, porque eu era só, ninguém sabia, né? Eu escondi, porque Sim, nem eu sabia na época o que eu estava tendo. E eu tinha medo de perfeito. falar, porque eu tinha medo do qual seria a reação das pessoas, Sim, da própria sim, família em perfeito. si. Então, um médico, amigo meu, me Exatamente. falou, não, você está com crise assim, papai. Eu falei, será? E aí o preconceito, porque na época eu não sabia o que que era, a gente pensava 200 mil coisas, enfim, tratei e passei. Eu posso dizer a você de uma forma mais genérica, e a gente vai escalonando, que uma forma de, não sei se evitar, mas de não chegar no ponto final, é se escolher. É entender que em alguns momentos, se a gente não se escolhe, a gente perde. Então, como você falou no início, uma outra dificuldade muito grande de trabalhar com os pacientes é esse não, porque o não, ele é sempre visto como ingratidão, como rejeição. E muitas vezes não é. Não é sobre o outro, é sobre a gente. Não posso, não consigo, não aguento, né? Não sou capaz. Eu acho que começa muito por você olhar para você e dizer, do mesmo jeito que eu tenho coisas que eu não sou capaz, nossa, eu fiz tantas coisas, eu superei tantas coisas, né? É começar a dizer, tudo bem não estar bem. E tem dia que a gente não está bem. Tem dia que a gente acorda estranho e não tem a menor ideia do que foi que aconteceu. Tem dia que a gente sabe de uma notícia que te atinge de um jeito. Pode ser uma notícia na televisão, mas você se coloca realmente ali no lugar do outro e fala, meu Deus, se isso acontece comigo, imagina como essa pessoa deve estar sentindo isso. Às vezes pega a gente firme, a gente teve uma discussão, a gente teve uma decepção. Então, assim, tem hora que a gente tem que dizer, gente, hoje não é o dia para a gente conversar sobre isso, não estou bem. Gente, hoje não dá. Hoje, sabe? Eu acho que a gente tem que admitir mais que o ser humano tem limite e que isso não quer dizer incapacidade, quer dizer limitação. Reconhecer o limite, inclusive, é uma força. Porque quando eu reconheço o limite, eu paro na hora certa. E aí eu consigo me recuperar para continuar. Quando eu não conheço meu limite, eu vou forçando, forçando. A gente é resiliente,
mas tem uma hora que o corpo fala, chega. E tem um livro muito antigo, né, do Pierre Weil, que fala, né, o corpo fala, que é muito interessante, né? Temos uma linha na psicologia que é a psicossomática, que estuda especificamente, tem uma visão holística, né? A gente está voltando muito para isso, tem até agora tem amigos médicos que têm falado que estão estudando muito a chamada medicina integrativa, muito interessante, né? A gente de outras áreas já fala sobre o tempo todo a gente dizia, gente, mente e corpo não está separada, a mente faz parte do corpo, né? Mas, ok, são essas coisas da vida, até brinco, eu falo, depois que Descartes separou, né, mente e corpo, para juntar tá difícil, né? Porque realmente parece que são duas entidades diferentes. Aí fala assim, eu estou muito nervoso, apareceu umas manchinhas no corpo. Por que você acha que uma coisa tem nada a ver com a outra? Meu Deus, na ansiedade, o que a gente vê de dermatites atópicas, de manchas que aparecem e desaparecem, né? E que aí a gente sabe que não é dermatológico, que não é físico, porque o físico ele tem um tempo, tem um ciclo. Então, uma mancha não vai desaparecer no dia seguinte. Se desaparecer, é porque efetivamente a gente não está falando de uma lesão, né? E no Dor, ansioso é né? muito difícil trabalhar aí exatamente. As fibromialgias, como a gente tem casos de pessoas hoje, e hoje os estudos avançaram muito na área da fibromialgia, né? Tem inclusive alguns artigos muito específicos fazendo um triângulo. Mulheres na TPM com a fibromialgia, mulheres com transtornos psiquiátricos, principalmente depressão e a fibromialgia. É uma coisa, assim, fantástica, né? A gente brinca, falou, você está falando de dor, mas o que a gente diz de fantástico é, finalmente parece que a gente se reintegrou, né? Finalmente a gente consegue entender que a gente nunca sabe se foi a mente que provocou algo no corpo ou se o corpo se movimentou e aí a mente se atentou que algo não estava certo, né? Nós somos isso. Quando você falou da medicação, é muito interessante que se alguém oferecer um remédio para emagrecer, você compra, toma e não quer nem saber o que tem dentro daquela capsulinha, mas falou que é para você tomar um antidepressivo. Ah, não, eu não quero tomar tarja preta. Gente, vamos lá. A gente também não está dizendo que tem que tomar remédio pronto, não. A gente não está dizendo que todo mundo precisa de remédio. A gente está falando que um tratamento, ele muitas vezes, ele é multifocal. E aí eu acho muito interessante que as pessoas, meus pacientes, pelo menos, eu falo muito com eles, eu não sou desses psicólogos que levantam a bandeira contra isso ou aquilo. Então, o que que eu digo? Quando eu investigo e vejo que, por exemplo, para um paciente, o paciente professa alguma fé, uma das coisas que eu digo é: você tem frequentado? Você tem ido? Porque a fé é importantíssima. Se você tinha uma prática e se afastou, e aí veja, a gente não está falando que depressão é falta de Deus, não é isso que a gente está dizendo. Como a gente está dizendo que o que nos leva para aquele ponto final é um esvaziamento do que nos faz bem, se a prática religiosa da espiritualidade era importante para você, quando você se afasta disso, tem um abismo grandão ali, né? E muitas vezes as dores existenciais, elas são confortadas pela espiritualidade, porque a espiritualidade nos excede. Então, quando a gente tem algo que é além, a gente diz, opa, né? Então, é muito bom. Tem paciente que eu digo, você já experimentou um aromatizador? Aí ele olha, né? Meio assim. Gente, vamos lá. A gente está falando da experiência dos cheiros. Nossas avós botavam lavanda no travesseiro, gente. Então, assim, calma, porque tudo agora, né? As pessoas têm É. muito medo. Não, gente, sabe? Hoje a gente tem os vaporizadores. Nossa, ficou tão mais fácil, né? A gente fala muito da higiene do sono, como está difícil para as pessoas dormirem. As pessoas não conseguem dormir. As pessoas não conseguem deitar o corpo e relaxar porque a cabeça continua. A gente tem as telas, né? Principalmente a tela do celular. A gente sabe que a luz azul, né? Ela tem muitos artigos hoje falando sobre isso, do quanto a luz azul mantém o cérebro ativo. E é um ativo que não necessariamente está funcional, está servindo para nada, mas ele não desliga. A luz azul específica do celular, por isso que a gente recomenda o quê? Vamos fazer uma higiene do sono, que é o quê? Prepare esse momento de dormir, né? Vai falando para tua mente que o dia acabou.
que o que você não conseguiu fazer hoje não vai ser hoje, é para amanhã. Mas que para que você consiga, né? Para que você consiga fazer amanhã, você tem que descansar, né? Prepare esse ambiente. Se você precisa de uma meia-luz, coloque a meia-luz. Muitas pessoas gostam de luzes diferentes e o pessoal da cromoterapia também dá dicas fantásticas. Eu realmente não sou uma psicóloga que digo para você que não funciona, porque a psicologia me ensinou que aquilo que me dá alento é o que me faz bem. Então, se para mim é o chazinho, é o chá. Se para mim é tomar um banho de alguma coisa, eu tomo banho. Se é a luz, é a luz. A gente precisa parar de dizer para o outro como ele vai ser feliz. É por isso que as pessoas estão adoecendo. As pessoas estão acreditando que o outro sabe mais sobre a vida delas do que elas mesmas. Então, esse é um ponto. Se escolher, isso ajuda muito. Isso não quer dizer que vai ser um mar de rosas. Não quer dizer que todo dia você vai acordar feliz, porque não existe felicidade eterna. Porque a vida nos coloca em situações que nos modelizam. Então, acho que ajuda muito a gente olhar a vida como ela é, sabe? Quando a gente para de olhar as coisas com filtro, fica mais fácil. O Pedro, sabe, Alessandra, que não tem, doutora, que não tem uma receita de bolo pronta. Não, Até não, porque não. tem dias, igual você está falando, tem dias que você quer cromo e você vai se sentir bem. Tem dia que você quer bater um conversar. Tem dia que você quer andar, tem dia que você quer caminhar, tem dia que você quer botar uma música. Eu vejo assim, porque eu vejo isso e eu Perfeito. senti isso. Então, tem dia que o que me anima é a música. Isso, Tem dia que o que me isso. anima é dançar. Tem dia que Tem eu dia que é quero, ficar quieto, né? Tem dia tem que é dia que é ficar chá, quieto. tem dia que é o É, filme, tem dia que é... Aí isso, eu... Então, assim, e as pessoas precisam de entender isso. Não tem uma coisa pronta. exato. Então, é Não, importante quando se chegam não. casos que a gente precisa de ter o uso da medicação, porque evita bastante Sim, coisas, né? Vai sim, integrar. sim. Não, a medicação é fundamental ali naquele momento, e as outras coisas são para integrar, né? Exatamente. Ah, o aroma que chegou É, hoje em dia, que é maravilhoso, a aromaterapia, e várias outras coisas muito. também, as músicas, né? Tem coisa demais. E às vezes as pessoas falam, às vezes uma coisa que uma dica que foi boa para mim não foi boa para o outro. E eu acho que nós somos tão amplos, tão complexos nesse mundo, que eu Isso. acho que Perfeito. tudo é válido. Eu também acho. Eu também acho. Mas sabe o que é interessante? Na maioria dos pacientes que chegam ao consultório com conflitos existenciais ou até mesmo com quadros depressivos, quando você vai conversando e vendo o histórico, em algum momento ele vai dizer para você assim: nossa, eu gostava tanto, mas com a correria parei de fazer. Ah, as pessoas vão se perdendo de si. As pessoas vão acreditando que dá para viver só no automático. A gente veio aqui para ter prazer também. Tudo bem que na nossa sociedade cristã, judaico-cristã, o prazer é meio demonizado, né? Parece que a gente tem que sofrer para valer a pena. E, Mas a gente está falando do bem-estar, a gente está falando de você chegar em casa, mesmo num dia difícil, e você falar, valeu, né? De você dizer, caramba, pode ser que para alguém ir para uma balada é maravilhoso, mas se eu chegar no meu sofá, sentar e tomar meu cafezinho, ganhei o dia. É isso. As pessoas têm que perder o medo de dizer o que as agrada. Elas têm que perder o medo de dizer para o outro, olha, muito obrigado pela sua sugestão, mas não funciona comigo. Né? Comigo o que funciona, a gente tem, e isso é se escolher, sabe? Você precisa, em algum momento, entender que nem todo mundo vai ver a vida como você. E tudo bem. Ninguém está errado, né? Ninguém está errado. é assim, é o tempo de sorrir, é o tempo de chorar, é o tempo de agradecer, é o tempo, tempos aí, os dias aí, que eu passei um dia, assim, eu acho que eu fiz uma análise do meu sonho. E aí, menina, eu tive uma catarse, né? Mas eu chorei, mas era de gratidão. Eu chorei Perfeito. muito, porque Uhum.
caiu uma tonelada de fichas e respostas que eu queria, veio, né? Que eu faço muito isso nos meus sonhos para conversar comigo mesmo. Menino, mas eu passei o dia inteiro, mas eu falei, não, mas eu sentia que o choro era de gratidão, porque veio a resposta. E eu até falei com a amiga, eu falei, eu estou cheia de graça, porque eu estava Perfeito. sentindo. E é Uhum. gostoso demais. Então, é a gente buscar. Então, a gente precisa de entender os nossos ciclos, compreender, saber o que é bom hoje, o que é ruim, se é uma música, se é um chá, se é não sei o quê, se vai para a igreja, se vai para o centro, se vai para caminhar, se vai abraçar uma árvore. Perfeito. Acho que tudo é válido. E, exatamente. E não pode ter vergonha. Isso. Porque a Exato. vergonha também traz essa ideia, né, de que o que você gosta não é legítimo, que o que você gosta, na verdade, é uma transgressão. Não, nós somos diferentes. Se eu gosto do azul e você gosta do amarelo, por que que a gente não pode estar no mesmo lugar? Você veste azul, eu visto azul, você veste o amarelo. Mas hoje a gente começa a ver muito a discordância como desrespeito, como não está sendo ouvido. Não, gente, são pontos de vista diferentes, né? E quando você me pergunta também muito assim, não existe uma receita de bolo, mas tem um princípio que eu gosto muito de trabalhar com meus pacientes. Eu digo para eles, olha só, pensa nessa frase. A cura nunca está no mesmo lugar que te adoece. Você não se cura onde adoeceu. De jeito nenhum. E se você se cura e volta para onde te adoece, você vai ficar doente de novo. Porque não existe cura sem cuidado, sem manutenção. Então, a partir do momento que a gente tem os sites aqui, que você já percebeu, se proponha a fazer diferente, que é o outro princípio que eu digo para eles. Se você não fizer nada diferente, o que você vai ter é exatamente o que você já tem. E que você está dizendo para mim que não está bom. Então, se você não fizer nada diferente, a gente tem que assumir a responsabilidade. A gente tem que fazer uma escolha. E isso, para muitas pessoas, é muito difícil, porque elas realmente acham que se elas cederem o tempo todo, elas vão ter o afeto que elas esperam. Elas realmente acham que se elas fizerem o que o outro deseja, o outro nunca vai abandoná-las. E isso também tem adoecido muito. As pessoas cederam a vida inteira e percebem que isso não significou nada para as pessoas como ela esperava. Ninguém reconhece, todo mundo continua pedindo. É aí que eu falo, e quando você vai se escolher? Sempre falo, olha só, imagina que você está numa fila e que toda hora chega alguém e você deixa entrar na sua frente. Não, pode entrar, pode entrar. Não, pode entrar, pode entrar. E o guichê está lá na frente, né? Pode entrar, pode entrar. Aí tem uma hora que assim, falta 20 minutos para fechar. E eles já disseram o seguinte, não é quem entra que vai ser atendido, não. Quem chegar no guichê depois do horário não está atendido. O que você escolhe? Você volta amanhã? Porque você já deixou um monte de gente entrar. Ou o próximo que pedir para você vai falar, ô meu amigo, poxa, hoje eu já deixei 10 pessoas entrarem, eu preciso ser atendido hoje. Entende? Tem gente que está a vida inteira deixando todo mundo entrar na frente dele na fila. Ele nunca chega no balcão. Todo dia ele tem que voltar e olha o desgaste de ficar ali o tempo todo. Chega uma hora que ele fica torcendo para ninguém chegar perto dele e pedir para entrar na frente dele, que ele quer ser atendido, mas ele não consegue dizer não. É isso que adoece. É isso que a gente tem que entender. Ah, Rosângela, olha, estou amando falar com você. Eu Obrigada. poderia passar aqui muitos dias a gente E conversando. eu também, você viu o que eu A gente podia falo, marcar né? uma live lá no Instagram, Sem problema nenhum. eu quero. Estou disponível, gosto muito de falar sobre esses assuntos. Eu acho que é muito importante. Eu, inclusive, quando eu decidi ser psicóloga, há muito tempo atrás, que eu me formei em 96, eu só pareço jovem, não sou tão jovem assim, mas eu sempre tive na cabeça que a gente precisa desmistificar algumas coisas também da psicologia. A psicologia ela pode estar ao alcance das pessoas. Não é que as pessoas serão psicólogas, mas a psicologia ela está nas nossas relações diárias.
Quem se relaciona com pessoas está aplicando princípios da psicologia e quando conhece, pode ficar ainda melhor, né? Então, eu acho que a gente tem que falar sobre assuntos. Eu acho que está no momento da gente dizer, olha, não é um assunto confortável, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar sobre dependência emocional. A gente tem que falar, né, sobre os transtornos, a neurodiversidade que a gente tem hoje. Eu sou analista do comportamento, ABA, então eu trabalho com transtorno do espectro autista e com outros transtornos. É, é, São novas pessoas e novos comportamentos que estão vindo para o mundo. E todos nós temos o direito de ter um lugar. Tem um lugar para cada um de nós aqui. Só que muitas vezes a gente vai ter que ir lá conquistar esse lugar. Não é tirar o lugar de ninguém. Mas a gente tem que ir lá e dizer, ó, esse pedacinho aqui é meu, né? Eu brinco muito. Uma vez um colega meu me contou uma história, eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas é que assim, e eu gosto de dar esses exemplos simples que eu acho que a gente dá uma chave, né? Tinha um pai que era muito sábio e ele falava, eu preciso ensinar o fundamental da vida, o que eu mais aprendi, eu tenho que ensinar para o meu filho. Mas ele sempre falava para o filho assim, meu filho, quando você fizer 18 anos, eu vou te contar o segredo da vida. E ele, todo aniversário, o menino falava, pai, só vai me contar. Não, se você fizer 18 anos. Quando o menino fez 18 anos, já viu, ele acordou no dia, pai, qual é o segredo da vida? Aí o pai falou, não, vou te contar, eu te prometi. Sentou do lado dele e falou, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer para você. Vaca não dá leite. O garoto olhou e falou, oi? Esperei 18 anos. Pai, ele, filho, presta atenção no que eu estou dizendo para você. Vaca não dá leite. Pai, desculpa, eu não entendi. Então, meu filho, eu estou te explicando o que eu só descobri depois porque ninguém me deu essa dica. A vaca não dá leite, filho. A gente tem que ir lá e ordenhar a vaca. Senão ela não dá leite. Esse é o segredo da vida. Você tem que se mexer. Você tem que ir lá, porque não é porque você tem a fonte de algo que necessariamente você terá algo. A fonte não vem até você, é você que vai até a fonte. Eu acho que isso serve para a vida. A gente fica esperando que o outro mude. Quando o outro perceber que eu não mereço ser tratado assim, ele muda. Quando eu perceber que o outro não está me compreendendo, ele vai mudar. Quando o outro perceber que eu sou bom, gente, a gente não pode entregar para o outro, terceirizar, como você falou, a felicidade, a nossa paz para o outro, porque é uma escolha. Então ele pode escolher não dar isso para a gente. Aí a gente fica a vida inteira esperando. O que a gente tem que fazer é dizer, então, eu gostaria muito que as pessoas reconhecessem, mas não reconhecem, eu vou buscar outras formas de reconhecimento. A gente tem que olhar as pessoas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. Por quê? Porque eu consigo dimensionar o que essas pessoas podem me dar. E aí eu estou falando de sentido mais amplo. Porque muito do sofrimento vem disso. A pessoa nunca nos prometeu, mas a gente criou, né? Para nós, na psicologia comportamental, crença é algo que você acredita e que é, pauta o teu comportamento, tá? Não é religião, é crença de assim, eu acredito que se eu sempre abrir mão do que eu gosto pelo outro, o outro nunca vai me deixar. Muitas crenças são limitantes. Se eu disser não, ninguém me ama. Se eu disser não, estarei sozinho. Se eu não me, se eu me escolher, vou ser chamado de egoísta. Se eu me escolher, eu vou estragar a vida das pessoas. São crenças limitantes. Tem uma hora que a gente tem que falar: será que é isso mesmo? Eu sempre dou essa dica para meus pacientes. Quando tem algo que você já faz há muito tempo, para um dia e fala assim: por que que eu faço isso? Isso é por mim? Ou é por alguém que eu faço? Isso ainda faz sentido para mim, porque a vida é ciclo, né? Então, alguns ciclos acabam. E a gente não consegue começar outro se a gente não encerrar aquele. Isso também tem um adoecimento. A pessoa quer carregar tudo, a pessoa não quer deixar nada. Aí ela vai carregando. Tem uma hora que não tem mais mão. A gente precisa, às vezes, olhar e falar: isso não me serve mais. Vai ficar aqui. Foi bom, foi maravilhoso, mas não me serve mais. Então, a gente precisa se escolher. Felicidade é uma escolha. Alessandra, eu, eu queria poder falar com você muito, mas quero agradecer demais por essa Imagina. oportunidade.
queria que você, assim, você tenha, assim, 1 minuto para você deixar as considerações finais. Beleza. Gente, eu costumo dizer o seguinte: você até hoje fez o que todo mundo disse para você que você tinha que fazer? Você até hoje entendeu que o outro era mais importante? Não estou julgando você. Mas se você percebeu que fazer do jeito do outro não funcionou, vou te dar um conselho. Faz do seu jeito dessa vez. Vê se algo de diferente acontece. É uma experiência. Pode te surpreender. Querida, muito obrigada. Amei Imagina, falar com disponha você. sempre. Amei Obrigada. muito. Foi, nossa, você nem imagina Puxa, a obrigada. oportunidade. Estou à disposição. Se alguém depois te mandar pergunta, pode mandar para mim sem Com problema que certeza, eu te respondo. Fique à vontade. com certeza. Gente, fica com a gente. E foi um prazer, né, a gente falar com a Alessandra. Se vocês depois quiserem Igualmente. que eu bata outro papo com ela, a gente vai gravar de novo, a gente vai falar e a gente vai marcar uma lá no Sim, Instagram para a gente falar. E a com gente certeza. coloca aqui também. Querida, um Perfeito. abraço forte. Foi um Igualmente. prazer. Gratidão. Sinta-se abraçada. Ah, ó, maravilhoso, muito bom. Adoro abraço. Eu também, Amo. eu sou pegajosa assim. Adoro um abraço. Eu sou. Mas como eu atendo neurodiverso, às vezes eu falo, eu posso te dar um abraço e algum deles, não. É. Não. Bem, Então tá bom, querida. Um abraço. Fica com Deus. muito obrigada. Foi um prazer enorme. Igualmente.